Pera, para começar, a tempestade que atingiu a cidade de São Paulo na última sexta-feira deixou milhares de pessoas sem energia elétrica. Por 4 dias acabou criando um fato novo na corrida pela Prefeitura de São Paulo. Tanto Guilherme Boulos quanto Ricardo Nunes chegaram a abandonar suas agendas de campanha para se dedicar única e exclusivamente a esse tema. De um lado, Boulos desmarcou a ida a 2 eventos religiosos e foi acompanhar os trabalhos no centro e também na zona norte da capital. Além disso, o candidato do PSOL responsabilizou a atual gestão pelo caos, citando a falta de poda de árvores e também a demora no restabelecimento da energia. Já Ricardo Nunes percorreu a cidade para acompanhar os estragos e também as ações e criticou a Enel, que é a concessionária responsável pela distribuição de energia, e o governo federal pela manutenção da concessão com a companhia. Além disso, as campanhas se preparam para explorar o apagão no primeiro debate do segundo turno das eleições, marcado inclusive para a noite desta segunda-feira. Vamos chamar os nossos comentaristas. Roberto Mota, ao vivo, conectado com a gente. Mota, seja muito bem-vindo, ótima noite a você. Episódio que tem causado muitos transtornos para o paulistano. Mais de 400 mil imóveis ainda continuam sem luz. É importante, né? A tempestade aconteceu na sexta-feira. Bem, a empresa concessionária, a Enel, não deu previsão de restabelecimento total da energia elétrica. Só que esse episódio, claro, se tornou combustível para as campanhas de Ricardo Nunes e também Guilherme Boulos. Mota, bem-vindo. O combustível vai pegar fogo, Caniato. Boa noite para você, boa noite, meus colegas de bancada, boa noite, nossa audiência. Essa campanha agora vai entrar numa fase acelerada. A política pode ser tanto a atividade mais nobre quanto uma das atividades mais sujas. Na arena política convivem lado a lado o idealismo e o pragmatismo. Quando se trata de uma campanha eleitoral, tudo fica muito pior. Uma campanha eleitoral, muita gente esquece isso, tem um único objetivo: ganhar uma eleição. Para alguns políticos, a vitória vale qualquer preço. Isso acontece porque em países como o Brasil, o vencedor de uma eleição majoritária, como de uma prefeitura, coloca as mãos em uma imensa máquina, com muitas verbas, muitos cargos e muitos contratos. Chamar o Cristiano Beraldo também com a gente, vai trazer suas análises e reflexões sobre o quanto esse episódio do apagão mexe com a dinâmica da campanha eleitoral, justamente no dia de um debate que acontecerá pela televisão. Você, Cristiano Beraldo, seja muito bem-vindo, ótima noite a você. Quem perde mais com um evento como esse? Boa noite, Caniato, boa noite, Mota, Dávila, nossa audiência que nos prestigia diariamente aqui nos Pingos nos Is. Ora, claramente essa é uma situação onde a guerra de narrativas vem prevalecendo. E o que a oposição ao prefeito deseja estabelecer é uma conexão de responsabilidade, como se houvesse por parte da prefeitura uma autonomia em decisões que foram tomadas, não nessa administração, mas há bastante tempo, em relação à concessão da empresa de energia elétrica, a Eletropaulo. Todo esse processo de privatização, ele não só é conduzido pelo Poder Federal, mas ele é fiscalizado pelo Poder Federal. E aí, quando acontece o problema, parece que os responsáveis ficam em silêncio para que a narrativa política eleitoral prevaleça. Agora, qualquer pessoa que ande pelas ruas de São Paulo e preste um pouquinho mais de atenção no que acontece nos postes da cidade, constata de forma muito simples, independente de ter qualquer conhecimento técnico, de que estamos diante de um absurdo. Aliás, eu faço um convite às pessoas que passam pela Marginal Pinheiros, ali na altura do que do outro lado é a Avenida Berrini, que observem ali a quantidade de centenas de fios e cabos correndo pelos postes.
E você olha para aquilo e claramente você vê que não faz absolutamente nenhum sentido, sobretudo porque naquela região existem inúmeras empresas extremamente importantes, tanto nacionais quanto multinacionais, empresas de tecnologia, empresas que precisam de uma infraestrutura decente de energia elétrica para poderem funcionar de forma segura. Isso não é oferecido a elas. Agora, eu pergunto, será que os diretores da ANEEL, será que representantes do Ministério de Minas e Energia, o próprio ministro de Minas e Energia, não passa pelas ruas de São Paulo, não observa o absurdo que acontece na cidade, que claramente temos um problema, porque a cidade de São Paulo depende tanto de energia elétrica que enterrar fios, por exemplo, não é questão de investimento, é infraestrutura básica, elementar. Mas olham para isso como se fosse uma grande coisa, uma coisa do outro mundo. Não é. Falta uma atuação severa, rígida, em relação aos concessionários. Nesse caso, não houve. Pois é, vou chamar o Luiz Felipe Dávila, que também tem acompanhado esse episódio que envolve o apagão em São Paulo. Dávila, seja bem-vindo, uma ótima noite a você. Um apagão que dominou as páginas do noticiário, naturalmente em meio à disputa eleitoral e, claro, cada candidato adotando uma postura em relação a esse episódio. Mas não haveria tantas críticas à empresa Enel se isso não tivesse acontecido outras 2 vezes em um intervalo de 11 meses. É importante a gente destacar. Mas de que forma esse episódio pode mexer com as estratégias da campanha? O que a gente pode esperar na adoção de estratégias também por parte dos candidatos, né? Boa noite, Caniato, boa noite, Beraldo, boa noite, Mota, e boa noite à nossa querida audiência. O que nós vamos esperar é o que se espera nesse ringue de bate-boca sem discussão concreta de proposta. E nesse ringue o que acontece? É um acusar o outro, quem é o culpado pelo apagão. Então Boulos vai tentar jogar a culpa em Nunes, e Nunes vai jogar a culpa no governo federal. E essa brincadeira de um empurra a culpa para o outro não resolve o problema do apagão que vem atormentando a vida do paulistano. E aí nós precisamos averiguar isso de um ponto de vista mais técnico. O Beraldo já tocou em alguns pontos importantes. Primeiro, concessão é federal, isto é, do governo federal a concessão. Não só a concessão, mas a fiscalização, para ver se está entregando um bom trabalho, e a garantia da qualidade da prestação de serviço. Tudo isso é no âmbito federal. O que cabe ao município? Tomar conta das podas de árvore. Por exemplo, como sugeriu muito bem o Beraldo, enterrar fio. É um absurdo que na cidade mais rica da América Latina a gente tem esse monte de poste com fio pendurado cheio de árvore em São Paulo. É óbvio que nós precisamos ter um investimento focado em enterrar esses fios, que é um absurdo total. Então, e aí é um problema, assim, da prefeitura. E, por último, a Enel tem um péssimo currículo de prestação de serviço de qualidade. Vale a pena lembrar, Caniato, que entre 2018 e 2022, a Enel prestava serviço lá no governo de Goiás e o governador Caiado acabou expulsando a Enel do estado da péssima qualidade do serviço público prestado pela Enel. Finalmente, em 2023, conseguiram substituir a Enel pela Equatorial. Por que isso aconteceu? Por causa da péssima qualidade. Então, não é a primeira vez que a Enel vem prestando um mau serviço. Já é recorrente em São Paulo e já é recorrente na história de Goiás. Então, é preciso que haja uma fiscalização melhor do governo federal com essas concessionárias. Porque senão, Caniato, o que vai acontecer é que as pessoas começam a criticar a privatização. Olha a privatização que acontece, presta serviço de baixa qualidade. Mas esse serviço, quem tem que estar fiscalizando é o poder concessionário, que é o Estado brasileiro. Então, é preciso fiscalizar com rigor, é preciso cobrar qualidade e é preciso, sim, romper contrato quando o serviço não vem sendo bem prestado, como é o caso que aconteceu com a Enel no estado de Goiás. Tá certo. A gente vai trazer também outras informações.
a necessidade de uma fiscalização mais efetiva por parte da ANEEL, inclusive o parecer e o posicionamento do governo federal no dia de hoje, determinando o restabelecimento do fornecimento de energia em 3 dias. A gente vai trazer as informações e as análises dos nossos comentaristas. Só quero trazer um pouco também a perspectiva do debate de hoje à noite, porque além da questão do apagão que atinge São Paulo, Ricardo Nunes e Guilherme Boulos também querem utilizar esse primeiro debate do segundo turno para focar nos eleitores de Pablo Marçal. A estratégia das equipes será focar em propostas eleitorais para as áreas periféricas da capital, principalmente na Zona Leste, onde o empresário teve vantagem sobre os demais em grande parte dos bairros da região. Além disso, os candidatos também devem protagonizar um debate sobre mudança e inovação na gestão de São Paulo, evitando assim um debate agressivo. Chamar o Roberto Mota só para a gente trazer as reflexões e análises e também perspectivas para esse primeiro debate do segundo turno. Agora muda um pouco a dinâmica se a gente comparar com o do primeiro turno, né? Muitos ataques, muita lacração no primeiro turno. Agora, muito possivelmente, eles adotem uma outra postura, né, Mota? Ou não? Duvido, Caniato. Eu mantenho a minha posição aqui de que essa coisa de esperar que os políticos apresentem propostas e projetos, isso é fantasia. Isso não aconteceu nunca e jamais vai acontecer, especialmente numa disputa como essa, né, que tenta refletir a nível local uma disputa nacional. A gente vê assuntos como esse, nós estamos falando aqui de uma concessão de distribuição de energia elétrica. Concessão é um assunto complicadíssimo. Eu já tive a oportunidade de estudar alguns contratos de concessão. É preciso uma enorme experiência e competência para você entender um contrato desse, que dirá negociar um contrato desse e depois fiscalizar, medir a qualidade, aplicar as punições. A característica do Brasil hoje é uma enorme insegurança jurídica. É muito difícil, num ambiente como esse, você fiscalizar o cumprimento de um contrato de concessão. E isso eu estou assumindo que exista a vontade de fiscalizar. Eu não tenho conhecimento técnico nenhum desse assunto. É evidente que essa situação é inaceitável. É evidente que ela não tem nada a ver com a prefeitura, né? Exceto em circunstâncias como essa que meus colegas mencionaram. Há coisas que a prefeitura pode fazer para reduzir o impacto de eventos, né, como chuvas fortes. Agora, eu queria aproveitar que a gente está falando de distribuição de energia elétrica para ler para vocês uma mensagem que eu recebi por WhatsApp hoje. Prestem atenção. A mensagem é a seguinte: Oi, Roberto, tudo bem? Eu sou a Lia, assistente virtual da empresa de distribuição de energia aqui. Eu gostaria de informar que a sua conta de energia teve um aumento devido a 2 motivos. Esse mês está em vigor a bandeira vermelha patamar 2, que adiciona R$ 7,87 a cada 100 quilowatts consumidos. O segundo motivo é uma mudança na alíquota do ICMS. Como o seu consumo foi superior a 300 quilowatts por hora, o imposto passou de 18% para 24%. Abraços, Lia. Me digam, não é fofo receber uma mensagem como essa? Pois é a tarifa dinâmica, né, Mota? Tarifa dinâmica e a Lia está sempre a postos. A Lia não descansa nunca, vai sempre ligar para informar aos brasileiros sobre essa situação. Você, Beraldo, as expectativas para o debate de logo mais à noite entre os 2 candidatos à Prefeitura de São Paulo, Ricardo Nunes e Guilherme Boulos. Naturalmente, a questão que envolve o apagão em São Paulo deve nortear um embate entre os dois, né? Pois é, olha que interessante essa situação. Na verdade, a gente tem o Guilherme Boulos tentando nacionalizar a disputa, porque o grande aliado que ele tem nesse segundo turno é o presidente da República. Ao mesmo tempo, Ricardo Nunes, ele já teve que abrir mão da nacionalização da disputa, porque o grande aliado que ele tem é justamente Tarcísio de Freitas, que é o governador do estado. Então, para Ricardo Nunes,
a campanha de segundo turno, assim como foi no primeiro também, trata da cidade e do apoio que o Estado, o governador, dará à cidade. Só que aí este tema específico da Enel, da empresa concessionária de energia elétrica, o Ricardo Nunes está tentando demonstrar como funciona a concessão e de quem é a responsabilidade da fiscalização, que está nas mãos do governo federal e de órgãos federais. Só que, por outro lado, o Guilherme Boulos está olhando essa situação como uma oportunidade de dizer para os moradores e, obviamente, os eleitores de São Paulo, olha, tá vendo? Você está no escuro por causa do prefeito. Então, ele vai trazendo, né, implantando uma tentativa de municipalizar o assunto. Então, eles estão vivendo esse embate, que é uma coisa muito curiosa. Agora, de concreto, Caneta, esse é o grande tema do momento. Você tem um número imenso de pessoas ainda no escuro, escritórios que não puderam funcionar hoje porque não havia energia elétrica numa das maiores cidades do mundo. Isso é um grande absurdo. E isso, obviamente, deixa as pessoas muito insatisfeitas. Não há como ter muito espaço para falar de outras coisas. Acho que esse será o grande tema do debate dessa noite e vai ficar essa disputa de narrativas. E como os fatos são muito concretos, eu acho que vai depender, a vantagem será daquele que, de uma forma mais eficiente, conseguisse colocar ao lado dessa situação vivida pelo morador de São Paulo hoje. Quem não está sem luz certamente conhece pessoas que estão. É interessante essa reflexão, mas com toda certeza um candidato vai tentar imputar parte da responsabilidade ao governo federal por conta da necessidade de fiscalização da ANEEL e o outro vai tentar colocar nas costas da prefeitura, certamente, principalmente por conta da necessidade de realizar as podas de árvores. Você, Dávila, expectativa para o debate de logo mais à noite entre os candidatos Ricardo Nunes e Guilherme Boulos. Esse deve ser o tema principal, mas o que a gente pode esperar para as demais pautas que provavelmente serão tratadas? Na notícia, a gente trouxe a informação que eles têm a intenção ou o objetivo de seduzir parte do eleitorado de Pablo Marçal. Olha, Canhato, se eles têm essa intenção de seduzir parte do eleitorado de Pablo Marçal, ninguém quer saber de Enel. O eleitor de Pablo Marçal quer saber qual é a melhor cidade para se fazer negócio. O sonho de todo mundo do Pablo Marçal é ser um Pablo Marçal, é fazer negócio, ficar rico, ter helicóptero. Não é esse o sonho de dos seguidores do Pablo Marçal? Então você tem que discutir o ambiente de negócio da cidade, qual é a melhor cidade para você empreender. E é óbvio que o candidato Boulos vai ter muita dificuldade para fazer um discurso pró-mercado. Não, jovens, fiquem em São Paulo, que essa aqui é a melhor cidade que tem para empreender. E aí, então, a vantagem seria do prefeito. Agora, se cair nessa disputa, nessa briga da Enel, na verdade, vai ser um debate que ninguém vai mover nenhum eleitor de nenhum lado ou outro. Vai ser, na verdade, essa história de quem se sentiu mais culpado pelo ataque de um do outro. Isso aí não resolve nada. E a segunda coisa, o prefeito deveria aproveitar para fazer um balanço do que era o Brasil das estatais. O que era o Brasil na época de Telebrás, de Eletrobras, de todas essas Brás que afundaram o país, que atrasaram tecnologicamente o Brasil, que transformaram linha telefônica em produto de luxo, que causaram desinvestimento no setor energético, que é esse que a gente está pagando até hoje. Então precisa conversar que tipo modelo de Estado. É essa a discussão. Eu concordo com o Mota, não adianta querer discutir muita proposta, mas nós temos que discutir o seguinte: você quer morar numa cidade que é pró-negócio ou que é anti-negócio? E esse é o ponto. Eu acho que é por aí que pode-se seduzir parte do eleitorado de Pablo Marçal. Você, Mota, queria escutar também sobre a necessidade dos candidatos conseguirem convencer os eleitores de Pablo Marçal que eles são a melhor opção. Qual a estratégia adotar, por exemplo, em um debate na televisão? Você acha que
o melhor formato ainda é o debate para tentar convencer o eleitor, ou as redes sociais lhe parecem mais eficientes? Eu acho que o debate é uma coisa completamente inútil, Canhato. Eu acho que eu estou sozinho nessa minha posição. Eu acho uma perda de tempo, um gasto de dinheiro público, uma ocupação muito ruim das pessoas. Eu, em vez do debate, eu proponho o seguinte: naquele tempo, qual é o tempo do debate? 2 horas? Algo assim. Aí eu sugiro o seguinte: a gente indica uns 5 livros para as pessoas lerem durante aquelas 2 horas, né? Se informarem. Tem um livro muito bom, chamado Por que as Nações Fracassam. Um dos autores, Daron Acemoglu, acaba de ganhar, se eu não me engano, o Prêmio Nobel de Economia. E ele explica o que faz com que um país fracasse, com que um país vá à falência, se torne um lugar perigoso, onde as pessoas não conseguem emprego. É uma leitura altamente recomendada. Então fica aqui a minha sugestão: aproveita o tempo do debate. Se você fizer muita questão de assistir, tira o som, deixa só a imagem lá, pega o livro, dá uma folheada. Olha, uma dica: não precisa nem ler o livro todo. Lê o primeiro capítulo do livro, Por que as Nações Fracassam, e vocês vão ter todos os subsídios que vocês precisam para definir o seu voto em todas as eleições daqui até o infinito. Você, Beraldo, em relação ao debate sobre a necessidade de tentar chamar a atenção dos eleitores de Pablo Marçal, que o colocaram em terceiro lugar, conseguiu uma quantidade expressiva de votos, hein, Beraldo? Pois é, o Dávila fez uma provocação, né, que o eleitor do Pablo Marçal, ele está buscando prosperar, está buscando empreender, né, ter o helicóptero e tal. Mas o fenômeno Pablo Marçal, eu acho que ele se divide em 2 ondas, digamos assim. Tem a onda dos seguidores dele, aquelas pessoas que consomem seus conteúdos e já vem fazendo isso já há muito tempo e tem nele uma referência de vida, enfim, querem buscar o comportamento proposto por ele para que as suas vidas melhorem e essas pessoas possam conquistar algo melhor. Só que teve muita gente que entrou numa onda, né? Então você via por onde se passava em São Paulo, ou mesmo nas redes sociais, comentários em chats e tal, o M para cima e para baixo, e todo mundo fazendo M, aquela história de M e tal. E, claramente, aquelas pessoas elas estavam muito entusiasmadas. E elas estavam entusiasmadas com o quê? Com uma novidade, com alguém fora do ambiente político, com alguém que enfrentava os jornalistas, com alguém que punha o dedo na cara do outro candidato. O que identificava essas pessoas com o estilo de Pablo Marçal? Essa é a grande pergunta a ser respondida. E eu, sinceramente, não vejo nem em Guilherme Boulos e nem em Ricardo Nunes um perfil para atrair, com base na emoção, esses eleitores. E aí eu volto a lembrar que o grande desafio para se vencer esse segundo turno será vencer a abstenção, a falta de vontade dos eleitores de irem às urnas. Por isso, as equipes, eu tenho certeza, de ambos os candidatos estão trabalhando muito intensamente em identificar caminhos, sem, obviamente, abrir mão das suas convicções ideológicas, mas identificar caminhos para despertar essa emoção, algum tipo de emoção no eleitor de Pablo Marçal, para que ele vá votar. E aí a gente já viu Guilherme Boulos sinalizando que tem aspectos do projeto de educação de Pablo Marçal com os quais ele simpatiza e vê valor. Ricardo Nunes, apesar de não ter feito nenhuma manifestação diretamente de simpatia a Pablo Marçal, mas disse que está ali de braços abertos para receber o eleitor do Pablo Marçal e tal. Então, é um desafio grande, Canhato. Eu quero ver como é que eles vão performar nessa tentativa essa noite. Vai ser muito interessante. Pois é, agora, Dávila, Pablo Marçal não manifestou apoio a nenhum dos 2 candidatos, né? Naturalmente, ele defendia pautas diferentes das pautas de Ricardo Nunes e Guilherme Boulos. Tem esse aspecto também da abstenção que a gente precisa levar em consideração. Claro que as campanhas acabam enumerando e elencando
uma série de estratégias para tentar, não seduzir a totalidade, isso é impossível, mas para tentar atender parte dos anseios daquele grupo que votou em Pablo Marçal, que, em tese, é aquele grupo que aposta no antissistema, né? No outsider, no cara que vem com um discurso completamente diferente daquele que geralmente as pessoas estão acostumadas. Mas parece muito pouco provável que esses dois candidatos consigam encaixar a agenda de Pablo Marçal no programa de governo. Isso é fato, né? Com certeza. Mas eu acho que tem que discernir esse grupo entre dois grandes perfis. Eu concordo com o Beraldo, é o antissistema, é os 30% que não quer saber de votar em ninguém e fala, olha, todos esses aí são frutos do sistema e o sistema está completamente tomado, poluído e não tem escolha, não vou votar e vou embora para casa, entendeu? Então tem esse grupo. E tem um grupo mais pragmático, que fala assim, bom, já que a situação é que nós temos esses dois candidatos e um vai ficar à frente, é melhor escolher um que é mais pró-negócio para a gente poder empreender aqui do que um menos. Eu acho que é essa que vai ser a escolha. Eu concordo que tem uma ala desses eleitores que pretende não votar em ninguém e vai votar em branco. E isso faz parte da democracia. Eu digo que o voto nulo, o voto branco faz parte, ué. Tanto que nós somamos apenas os votos válidos. Se tiver 70% de voto branco nulo, vai contar os 30% de voto válido e esse que vai dar vitória ao candidato ou não, né? E o que eu já comentei aqui no programa, mesmo nos Estados Unidos, que tem uma eleição acirrada, mais ou menos entre 45% e 48% do eleitorado só vai votar na eleição presidencial. Eleição para prefeito e deputado, a gente está falando só 1/3 vota. Então, faz parte da democracia. A não escolha é uma escolha de um eleitor que ou não acredita no sistema ou acha que qualquer um que vencer, ninguém vai mudar muito a qualidade do jogo. Então, isso faz parte, né? Agora, eu queria voltar ao ponto do Mota aqui, que é muito importante. Hoje, realmente, o prêmio Nobel foi dado a esses 3 grandes economistas e 2 são autores do livro, Robinson e o Acemoglu, que é um livro extraordinário. E, basicamente, ali, a tese do livro é o seguinte, assim, o que faz uma nação fracassar? É o Brasil, chama-se Estado extrativista, Estado que tira dinheiro do bolso de quem empreende para sustentar privilégios daqueles que cooptaram o Estado. O corporativismo cooptou. E o que é uma democracia que dá certo? É o Estado inclusivista, é aquele que cria ambiente de negócio, respeita ao Estado democrático de direito, zela pelas liberdades, tem previsibilidade nas regras e é a favor da economia de mercado. Está lá, a receita do bolo do Prêmio Nobel da Economia é essa aí. E a esquerda no Brasil continua acreditando nesse Estado extrativista, que é uma coisa que só deu errado. Todos os exemplos do mundo estão lá, é só olhar o livro lá do Prêmio Nobel de Economia para ver o que dá errado. Mas é uma coisa incrível como essa turma não conseguiu modernizar, não conseguiu fazer as pazes com a livre iniciativa, com o empreendedorismo, com o setor produtivo, porque nos países onde a esquerda fez as pazes, você criou uma esquerda moderada que chega ao poder e quando tem essa alternância de poder, não muda muito os rumos do negócio. Então, está na hora de amadurecer, evoluir, crescer e aprender com os 2 prêmios Nobel da Economia que são autores do livro. Programa Os Pingos nos Is, estamos trazendo as perspectivas para o debate eleitoral entre os candidatos à Prefeitura de São Paulo. Você, Roberto Mota, a última análise sobre esse tema, claro, as expectativas para esse debate, a necessidade de tratar de questões que possivelmente são do interesse dos eleitores de Pablo Marçal, que ficou em terceiro, ali coladinho com Guilherme Boulos, que fechou na 2ª colocação. Enfim, só a última reflexão, Mota, daqui a pouco a gente traz um outro destaque aqui. Eu compartilho da opinião do Dávila. Eu acredito profundamente na autonomia do eleitor. Eu acho ridículo essas pessoas que posam de tutores dos eleitores, querem dar conselhos, né? Acho ridículo esse conselho de que vá votar, porque o seu voto é importante. O meu voto é importante se tiver algum candidato que eu acho que que merece a minha confiança. Se não tiver, eu voto nulo ou não vou votar. Que tolice é essa de oferecer para o eleitor um cardápio limitado, escolhido sabe-se lá como,
E aí você coloca nas costas do eleitor essa responsabilidade. Então você vai escolher um prefeito que foi pré-selecionado por outros. Então, se você não achar, entre as escolhas que estão disponíveis, nada que não seja do seu agrado, então faça o que a sua consciência mandar. Eu só queria lembrar, Caniato, uma coisa impressionante que aconteceu, se eu não me engano, anteontem. Um foguete do tamanho de um prédio de 17 andares foi lançado, foi até o espaço, voltou de marcha ré para a Terra e estacionou numa vaga, numa torre. Um foguete de 17 metros de altura, de 69 metros de altura, equivalente a um prédio de 17 andares. Isso tem o potencial de ser uma revolução na história da humanidade. Pela primeira vez, ficou economicamente viável você transportar coisas em uma viagem espacial. E aí a gente olha as cenas, né? Durante esse final de semana eu vi muitas vezes, muitos dos filmes que foram feitos, é uma coisa impressionante. Parece coisa de ficção científica, parece coisa produzida por inteligência artificial, mas é verdade. E aí a gente se pergunta, por que essas coisas estão acontecendo nos Estados Unidos da América? Porque os Estados Unidos são uma nação que foi criada em cima das melhores ideias do seu tempo. Ideias de liberdade, ideias de uma república com 3 poderes independentes que se vigiam mutuamente. Não é um país perfeito, não é uma sociedade perfeita, tem inúmeros defeitos, talvez a gente vá até falar sobre algum deles aqui no programa, mas é nesse tipo de coisa que o eleitor tem que pensar quando define o seu voto. Esta pessoa que eu estou escolhendo, seja lá para que cargo for, ela vai contribuir para que daqui a 10, 20, 30 anos a gente veja uma coisa dessas acontecendo aqui no Brasil, ou daqui a 10, 20, 30 anos nós vamos estar nas mesmas discussões que nós já estamos há 40, 50 anos. É isso que o eleitor tem que pensar. Aproveite, se você ainda não viu ainda, vá nas redes sociais e veja as cenas do foguete estacionando na torre. É uma coisa maravilhosa, resgata a nossa fé na humanidade. É verdade, essa imagem, inclusive, rodou o mundo, principalmente no dia de ontem. Isso aconteceu, inclusive, no Texas, na base da SpaceX. A gente vai trazer, claro,